Bem-vindos ao meu canal. Gente, muito obrigada por todos os inscritos. E antes de começar, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Se inscreve no canal, deixa seu joinha, ativa aquele sininho para as histórias virem bem rápido e não esqueça de deixar seu comentário. É com muito orgulho e muita honra que eu venho aqui para a nossa primeira entrevista. E para comemorar os meus 1000 inscritos no Instagram, os 200 inscritos aqui no YouTube, eu tinha que trazer, tinha que ser ela, a mulher que para mim representa o que verdadeiramente é um mulherão da porra, a minha deusa, linda, gata, mãe de 5 meninas, coach, influencer, e ainda arranjou, biamputada, e ainda arranjou tempo para ser vice-campeã brasileira de remo. Me conta um pouquinho mais, só, mas espera aí, antes de mais nada, bom vídeo para vocês e roda a vinheta, roda a vinheta. Muito bom! Ai, querida, primeiro é uma honra estar aqui no seu canal. A gente se conhece há algum tempo, né? Desenvolvemos alguma coisa juntos de autoconhecimento e para mim você é um grande exemplo, uma figura que eu sempre me lembro como uma mulher de amor, uma pessoa com uma dedicação ao bem, de uma integridade incrível. E para mim, assim, ter atendido ao seu convite não era nada mais natural, porque eu confio muito que a gente está aqui para transformar vidas. E você é uma pessoa que toca pessoas quando você encontra qualquer pessoa pela sua doçura, pela sua verdade, pela sua tranquilidade e pela sua vontade real de fazer o bem. Esse canal aqui é um exemplo disso. Então, é um orgulho para mim estar aqui com histórias de pessoas reais, né? Não é ninguém, ai meu Deus, por causa disso, por causa daquilo. Eu tenho um trabalho de superação, mas a minha vida, a Fê conhece, é uma vida extremamente difícil, desafiadora. Eu venço uma batalha por dia, mas assim, eu já tenho um caminho andado de saber um pouco um como, né? Eu tenho já um pouco do passo a passo. E hoje eu trabalho com pessoas e em especial mulheres mães que são a minha paixão, porque vivem realidades parecidas com a minha, né? A gente está aí numa conquista tão bonita de conseguir encontrar equilíbrio entre exercer uma maternidade amorosa e sermos seres humanos por um mundo melhor, que a gente consiga isso sem tanto estresse, sem tantos empecilhos. E ao longo da minha história de vida, eu fui adquirindo um pouco mais de clareza sobre como fazer isso de uma forma mais rápida, para que as pessoas não precisassem passar por tanta dificuldade quanto eu passei. Acho que é meio que isso. E, e assim, né, como mãe, como mulher, eu aos 45 dias de nascida perdi meus pés num acidente. Minha mãe foi para um sítio com a minha família e sem querer caiu uma vela no cobertor e queimou meus pés. Mas foi pouquinho naquela época, mas teve que amputar, eu tive que passar por severas operações, muitos momentos de quase não sobreviver, muitos momentos de muita dor, de muito sofrimento, não só para mim, e não só físicos, mas emocionais também, sofrimentos coletivos da minha família, dificuldades financeiras severas, e conhecer a dor tão profundamente, ao mesmo tempo, dentro de mim, e eu vejo que isso é com todo mundo, algumas pessoas ouvem mais, outras menos, né? Tendo a voz do coração sempre pulsando por ser feliz, algumas pessoas abafam essa voz e outras continuam ouvindo. Eu continuei ouvindo a minha voz. E eu fui atendendo a ela. E aos poucos eu fui encontrando caminhos, fui encontrando soluções para que eu pudesse viver os sonhos do meu coração. E aí eu fui começando a ver que a coragem, na verdade, é muito mais desenvolver o músculo, é como se fosse um treinamento. A hora que você vê que não tem nada de errado em falhar, não tem nenhum problema em tentar de novo, que a vida já é difícil mesmo, a gente não vai tornar a vida mais fácil, a gente tem que se tornar mais forte. Eu fui caminhando. Então, eu caminhei inicialmente ali, quando eu era adolescente, enfrentei bullying, dificuldades, várias dificuldades nos relacionamentos, né? Minha mãe teve problemas emocionais, teve problema com drogas, venceu, mas foi muito difícil na época. E separação de pais, foi muita coisa assim que foi difícil pra caramba. E à medida que iam aparecendo os desafios, eu falava, puxa vida, mas
tem que ter um jeito mais fácil, né? E olhando para a igreja trazia muitas coisas assim de Deus e tudo, mas não parecia ter um passo a passo, assim. Me parecia uma coisa que alguém alcançava por mágica. Uhum. E foi buscando respostas que eu fui encontrando a lei da atração, a física quântica, fui encontrando a inteligência emocional e os hábitos de alta performance. E fui adaptando isso a uma maneira de ser humana, porque a dor, ela, apesar de ser muito difícil de passar, ela te traz uma sensibilidade enorme. Para mim, eu vencer, eu não me torno melhor que as outras pessoas. Eu apenas é como se eu fosse lá, caminhasse e falasse: vem, gente, ó, dá para vir por aqui, que aqui dá para vir. Vai, pisa aqui, pisa aqui, pisa ali, ó, que é mais fácil para você. Então, eu me vejo como uma precursora de caminhos. À medida que eu vou chegando mais longe, eu vou trazendo mais gente. E, mas assim, falei um pouquinho da minha história do acidente, Fê. Você quer que eu continue e fale agora da maternidade? Não, tu pode ser. Se tu tem mais algum detalhe do acidente que tu acha que tu queria botar mais, algum sentimento, ou tu acha que tá bom assim pra ti, pra mim tá bom. Mas se tu quiser botar mais alguma coisa, e depois tu pode botar um pouquinho mais sobre Pode começar agora a respeito da maternidade. De ser mãe, Não, exato. então, porque se eu ficar em cada coisa muito tempo, vai ficar muito longo. Longa, Não, Então, beleza. Pode falar da da maternidade. maternidade. E no final da minha adolescência, eu estava, sinceramente, muito desencaixada, assim. Eu queria encontrar caminhos, minha família estava bem destruída na época, eles tentando se reencontrar e tudo. E aí eu falei, puxa vida, como é que eu vou fazer, né? E aí eu fui passar uns dias em Pirenópolis, em Goiás, lá em Brasília, perto de Brasília, onde eu tinha morado na infância, né? Eu nasci no Rio. E aí eu reencontrei um amigo de infância que foi meu marido durante 22 anos, o pai das minhas 5 filhas. E a gente se reencontrou pouco tempo depois, eu estava grávida. E aí eu falei, poxa vida, o sonho de ter uma família, né? De construir uma história, né? E naquele momento ainda uma menina ingênua, inexperiente, muito sonhadora e cheia de traumas em todas as áreas, eu entrei naquele relacionamento, naquela vida de cabeça. Então eu fui para o interior de Goiás, morar numa fazenda sem energia elétrica, sem nenhum conforto, assim, nada, e tive filho em casa, andei de charrete, tive pouquíssimos bens durante muito tempo, plantava, colhia, vivia bem simples mesmo. E Uhum. aquilo foi uma lapidação muito profunda da minha alma. Essa quarentena que a gente está vivendo, eu vivi quarentenas profundas, assim. Aprendi a cozinhar, aprendi a cuidar de casa, a cuidar de filho. Só que eu tinha muitas dores internas, muitas coisas que apareciam no relacionamento, que apareciam na lida com a filha. E eu falei, gente, tem que haver um jeito melhor, tem que haver um jeito melhor. E eu utilizei muito a espiritualidade para encontrar caminhos e a meditação. E aos poucos as respostas iam chegando. E até que eu sou artista plástica também, durante um bom tempo eu vivi das artes, e até que eu falei, eu quero ser escritora e palestrante, mas eu não sabia como. Então, assim, quando a gente não sabe como, a gente tem que confiar que aquele sonho, ele é um sonho, não é seu só, é Deus através de você também. O que você está buscando, está te buscando também. A sua intuição e seus dons estão aí para serem utilizados, para tornar o mundo melhor. O mundo não é, a sua vida não é individual, ela é Uhum. coletiva, nós todos estamos ligados. E tudo que a gente faz toca o outro. E na busca de ser uma mãe melhor, de criar uma família, de aprender a ser uma esposa melhor naquele momento, eu fiz vários caminhos, tentativas e tudo, até que eu falei, bom, eu preciso encontrar um jeito de me equilibrar. Foi num momento muito ponto-chave, assim. Eu falei, bom, o problema financeiro estava severo, que é uma coisa que quando a gente é mais novo a gente nem imagina o quanto o problema financeiro acaba com relacionamento, acaba com maternidade, acaba com o nosso corpo, porque a gente se maltrata, sentindo carência, sentindo várias coisas. E eu fui atrás de soluções. Eu pensei, aonde eu estou aqui, mais difícil do que tá, não tem como ficar. Eu estava com 3 filhos pequenos, já com 4 filhos pequenos. A gente estava passando as perrengues mais profundos de falta de dinheiro mesmo, ao ponto de chegar a pedir cesta básica no vizinho, pra vocês terem uma ideia. Uhum. E, e assim, eu me sentia muito humilhada, muito abandonada. Senti vontade de morrer, sim. Senti depressão, sim.
E aí eu falei, poxa vida, sabe aquele momento que você chega no fundo do poço? Quer dizer, não foi o acidente, foi no fundo do poço, foram as minhas inabilidades pessoais. Olha que interessante. Que conecta com qualquer pessoa, né? E ainda tinha o agravante das dificuldades pessoais. Eu tinha que encontrar um jeito de fazer tudo diferente. Era muito difícil. E tudo era muito caro. E naquele momento, já com 4 filhos, eu tive 3 filhas em casa, tive 2 em hospital, situações que estão na história. E assim, os meus sonhos que eu achava que eu iria abafar, pelo contrário, foram eles que foram a mola propulsora para que eu pudesse continuar seguindo em frente, né? O sonho de ser uma mãe melhor, o sonho de ser uma profissional realizada, o sonho de poder um dia contribuir para um mundo melhor com toda essa experiência que eu tinha. Foi então que eu me mudei para Brasília e ali eu entrei em contato com a física quântica, com aquele filme O Segredo, sabe? E comecei a praticar fervorosamente, porque no momento de desespero, eu tenho uma frase que é até do Tony Robbins que fala assim, na vida a gente precisa de inspiration or desperation, quer dizer, ou inspiração ou desespero. E nesse momento eu estava desesperada e inspirada ao mesmo tempo. E nós fomos para Brasília e foi naquele momento, em 2008, que eu comecei a ver minha vida se transformar mesmo, através da lei da atração, através de conseguir controlar meus pensamentos negativos, não confiar que eles podiam me dominar, entender que muitas coisas eram minhas crenças e direcionar minha força para algo que parecia fora do meu alcance, mas que para a espiritualidade superior não era. E eu fui vendo testemunhos disso a cada momento, de repente eu fui chamada para ser atleta, quantias de dinheiro inesperadas apareciam que a gente nunca imaginava, quantias que eu determinava no papel. Eu engravidei, tive a pérola de um parto completamente sem dor, que é o meu livro Parto Sem Dor Você Também Pode. E aí eu tive certeza dentro das minhas células que nós somos muito mais poderosos do que a gente imagina. E não foi até eu conseguir parar de ser vítima da minha história, mesmo sendo muito difícil, mesmo sendo uma história extrema, eu cheguei a não ter dinheiro para nada mesmo, eu cheguei a não ter condições de usar prótese, eu cheguei a passar humilhações severas. Foi aí que eu falei, vou reescrever minha história, e sem saber o que ia dar, apenas usando o poder do pensamento e da emoção. E caminho após caminho, eu fui abrindo portas onde tinham paredes. Pessoal, e nesse meio tempo, tu teve pessoas tu encontrou pessoas nesse caminho que te ajudaram? Ou foi uma coisa orgânica de dentro de ti? Olha, naquele momento eu tinha tão pouco recurso financeiro que eu não tinha condições de investir em nada. Só que coisas muito, muito incríveis aconteciam. Eu não deixava de querer porque eu não tinha dinheiro. Porque não é a única forma de abundância o dinheiro. Não. Existem muitas formas de abundância. E as ajudas chegam de onde a gente menos espera. Então, por exemplo, eu tinha me falado que o coaching era muito maravilhoso. Estava começando naquela época. E eu tinha até preconceito, eu não sabia o que era. Mas a hora que me falaram que podia me trazer inteligência emocional, eu me lembro que eu liguei e era muito mais caro do que eu poderia pagar. E eu falei assim, mas tem alguma chance de conseguir uma bolsa? Falei para ela, né? E ela falou para mim assim, olha, quase rara, porque dependeria de um grupo fechar e esse grupo não querer a cortesia, porque a cada tantas pessoas tem uma cortesia. Mas aí o grupo pega a cortesia e dá para alguém que conhece, né? Então tá, mas eu confio, usando o poder do meu pensamento, eu escolhi naquele momento sentir, pensar e falar com o poder da lei da atração. E aí eu falei para ela assim, mas vai acontecer, eu confio. Se for para acontecer, isso ou algo melhor vai vir para mim. E ela me ligou 5 dias depois sem acreditar que tinham feito um grupo e não queriam a cortesia. E me deram. E aí eu fui parar num workshop caríssimo lá em Brasília. E foi ali que começou meu conhecimento da lei da atração. Fui parar no workshop com a Dawn Watson, na Sol, que a gente conhece conjunto. Lá no Tony Robbins, da mesma maneira. E portas e milagres começaram a acontecer sucessivamente. Apenas com o poder da emoção, do pensamento, da fé e da entrega. Sem nenhuma expectativa de resultado. Eu não sabia se nada daquilo podia acontecer, mas eu escolhi acreditar.
E à medida que eu fui aprendendo e me apaixonando, eu fui enxergando isso como uma missão. Enxergando isso como se Deus estava abrindo tantas portas assim, mesmo depois de tanta dificuldade, mesmo muitas dificuldades acontecendo paralelamente, é porque eu tinha que honrar aquilo e ajudar mais pessoas. E eu comecei a ajudar pessoas do mundo inteiro. Só que como eu comecei a ver que não é tão difícil assim, se você pensa, determina, age na direção e confia, eu comecei a ir mais longe. Então eu sempre sonhei em morar numa ilha paradisíaca e tudo, parecia uma coisa assim, ai, que viagem, coitada, né? Lá no interior de Goiás, uma fazenda, super simples. Hoje é realidade, hoje eu moro em Florianópolis, na ilha perto do mar, vivo uma realidade muito parecida, exatamente o que eu imaginei, uma vida com esportes aquáticos. E assim, uma das coisas que determina isso é a sua disponibilidade, porque às vezes a gente quer as coisas, mas não está disposto a pagar o preço que isso envolve. Ah, eu quero ser remadora. Beleza, você quer ser remadora. Acorda às 5 da manhã, minha querida. E é o que eu faço. Eu acordo às 5:30 da manhã e vou pro remo. Segunda, quarta e sexta. É exaustivo? Talvez. Mas não é um negócio para me matar, é pro meu bem, eu que escolhi. Ah, eu quero me tornar uma coach internacional. Então tá, então estuda. Faz o treinamento. Todo dia lê alguma coisa. Eu tenho que pegar, tenho que determinar aquele horário, eu tenho que me organizar para poder fazer. Ah, eu quero andar melhor. Eu tenho que treinar. Então, a gente pensa às vezes que a vida vai trazer de mão beijada, ela não vai. A gente precisa também fazer a nossa parte. Você está aqui fazendo uma coisa. Que horas são aí, Fernanda? São 8h50 da manhã. Só que eu acordei para 8h50 da manhã de domingo. Eu acordei ontem para gravar também 5 horas da manhã e hoje eu acordei também 5 horas da manhã, porque isso é uma coisa bem legal, assim, pra gente começar a conversar. Eu percebo que as pessoas, eu vejo duas realidades aqui. A primeira, as pessoas que querem mudar de país. Muitas pessoas chegam para mim e dizem, Fernanda, como foi mudar de país? Como é fácil, não é fácil? E eu digo a mesma resposta. Tu tá disposta a enfrentar o que é mudar de país? E fazer o que tem que ser feito para te alcançar? Porque a grande maioria das pessoas não tá. A gente pensa que tá, mas não tá, né? E a minha experiência agora, que eu acabei de começar a gravar vídeo, eu vou te ser bem sincera, eu achei que era muito mais fácil, tá? Achou que era ligar uma câmera e subir um vídeo, né? Eu achei que era muito mais fácil. Então, assim, tá sendo extremamente desafiador, muito, mas tá sendo muito prazeroso, que é uma coisa que eu quero, era o meu sonho. Na live que eu fiz ontem eu fiz uma live contando um pouquinho da minha história, e eu falei isso, que eu tinha um sonho quando eu conheci o YouTube e quando eu percebi o quanto que o YouTube me ajudou, sabe? O quanto esse poder tinha de. Eu disse, é isso que eu quero para minha vida, sabe? Eu sonhei há, sei lá, 7 anos atrás, nos primeiros vídeos que eu assistia, que eu queria um dia poder ter. Que eu queria ser youtuber. Eu disse, eu quero, porque. E não por ser famosa ou não, mas porque assim, o YouTube me ajudou tanto. Sabe, os vídeos bobos, eu sempre dizia assim, gente, tem tanto vídeo bobo que eu assisto que me faz o dia tão feliz, sabe? Me faz tão. Total. E também de pessoas comuns, isso que é o que mais me fascinava. Eu ver tantas pessoas comuns no YouTube, sabe? A gente se relacionar, me sentir próxima. O YouTube me trouxe uma proximidade com muitas pessoas. E é isso que eu acho que me fez me apaixonar. Tanto, e como tu falou que tu determinou também, eu determinei lá atrás, eu disse, um dia eu vou ser. Como e quando eu não sei. Porque me faltava muita coragem na época. E depois que a gente decide, tem uma coaching que eu ouvi uma frase dela uma vez, eu não acompanho muito o trabalho dela, mas tem uma frase dela que eu acho fantástica, que ela diz, transforme sua dor em diamante. É, gosto muito dela, então assim, nesse momento eu disse, eu vou transformar toda a minha dor e vou transformar num diamante. E eu percebi que realmente teria que começar por aí, sabe? Teria que começar eu fazer o canal, que já é um plano que eu tenho há 5 anos atrás. Nossa, Fê, é muito legal o que você está falando, porque assim, eu acho que isso é um grande ganho que a gente pode passar para as pessoas, porque a gente está no momento, assim, essa entrevista ela pode ficar por muito tempo, mas quem assistir agora está dentro de uma quarentena.
E está num momento onde a gente está tendo que se reinventar muito. E quando a gente tem um sonho, não tem nenhum que eu conheça, até o sonho, por exemplo, de ser mais rico, né? Vamos botar um sonho que aparentemente é mais fútil. Ah, eu quero ser mais rico. Por que você quer ser mais rico? Provavelmente está ligado ao prazer de repente, poder ter liberdade. E a liberdade, ela para ser conquistada, ela precisa passar por essas etapas, por exemplo, para a pessoa ser mais rica financeiramente, ela precisa encontrar algo que ela se dedique o suficiente para que ela possa ter o resultado de depois relaxar. E no caminho, ela vai se autoconhecendo. Então, quando a gente tem um sonho, muitos sonhos morrem na nossa simples falta de disposição em tentar e continuar. Eu, por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, hoje eu subi 5 vídeos editados com miniaturas e textos. Nossa. Fora gravar mais 4 e essa entrevista. Você fala, nossa, que absurdo, eu tô aqui com uma dificuldade. Eu falei, mas eu caminhei 4 anos para isso, 5 anos. Eu não sabia nem por onde começar. Eu achava a coisa mais impossível. Meu YouTube ficou parado um monte de vezes por conta disso. Então, toda vez que você vê alguém com desenvoltura, fazendo o que você gostaria de fazer, tendo resultado e tendo facilidade, pode ter certeza que ele penou. Ai, desculpa, eu que encostei no fio. Tô incomodada com essa luz pra caramba. Tô achando muito feio. Bota só mais muito pro lado agora. Hã? Pro outro lado, só um pouquinho. Porque agora ela tá pegando bem no meio do teu... Aí. Então, desculpa a luz, gente, é porque eu tenho um foco de luz e ele não tá aqui. Então, vai ter que ser assim mesmo. Aí, o que acontece? Nesse caminho, muita gente vai falar: ah, mas por que você está dedicando tanto a isso? Aí você não está ganhando nada. Muita gente vai ter inveja quando vê seu resultado. Muita gente, você vai ter que administrar seu tempo de forma melhor. Mas é aquela coisa, você precisa entender que para qualquer habilidade você precisa aprender. E no caminho do aprendizado, ele é delicado. E como você falou, a qualquer momento uma decisão, ela pode mudar seu destino para sempre. Uma decisão que você deu ali atrás. Exato. Mas eu confio muito que essas decisões, às vezes elas são fruto de uma dor, como você falou, mas às vezes elas são fruto também de um amor. Tipo, como que eu posso tornar melhor o que eu aprendi, né? Como é que eu posso transformar em algo melhor? Transformar a sua dor em diamante, em amor. Ô Sol, eu tenho um pouquinho da tua história, assim, eu fiquei com algumas curiosidades. A primeira que me veio, eu até tinha comentado contigo. Tu acha que todo esse período até hoje, as maiores dificuldades que tu encontrou, o maior obstáculo que tu encontrou hoje, qual foi? Em que momento de vida? Eu mesma. Meu maior obstáculo sempre foi eu mesma, porque eu te digo isso porque, apesar de, por exemplo, a dor física ser muito real mesmo, né? A dor das dificuldades familiares foi muito real. Eu acho que quando a gente fala de família, hoje eu me vejo como mãe e procuro tentar ser o melhor balanceando as duas coisas, tanto oferecendo uma qualidade de vida, a gente fala de qualidade de vida, ter uma comida decente, ter uma possibilidade de comprar o básico e dar um pouco de lazer, e qualidade de amor, que é isso, o preço disso não ser você não ter sua mãe ou seu pai por perto, nem carinho, né? Então, é um equilíbrio delicado, mas eu procuro fazer isso. Porém, assim, toda história tem a sua peculiaridade. E eu vejo assim que eu tive poucas, por conta da minha deficiência, eu estudei menos, né, por conta de estar muito dedicada a cuidados com o corpo e tudo. Minhas emoções também ficaram um pouco ferradas ali, então as coisas aconteciam, eu não sabia muito bem como lidar. Então, eu acho que eu mesma, no fim, foi a minha maior dificuldade, porque em termos de dificuldade de vida, eu diria que família, por mais que a minha família seja muito querida, tiveram várias questões emocionais ali para serem lidadas. Eu amo minha família é maravilhosa. Mas tiveram várias questões que
que hoje minha mãe mesmo fala, nossa, se eu soubesse as coisas que eu sei hoje, se eu tivesse feito escolhas diferentes, e não porque ela esteja arrependida, é uma pessoa maravilhosa dentro de tudo que ela conseguiu, Sim. mas a gente analisa e fala, né? Então eu procuro fazer diferente no que eu puder e aprender com o que foi bom também. Uhum. Outra questão também foi a questão financeira, porque por mais que a gente diga, meu Deus, não, tem pobre aí que saiu da miséria e tudo, é óbvio que é delicado essa questão, porque tudo que muitas coisas que eu deixei de vivenciar foram porque eu não tinha dinheiro, por exemplo, uma prótese melhor. Quanto eu sofri com prótese machucando, sendo que a tecnologia tinha, e é caríssimo, gente. É uma coisa assim que foge do entendimento. Uma prótese é mais cara que um carro. Uma prótese é mais cara que um carro. Tem prótese que é preço de um apartamento de luxo. Aí você não consegue entender por que um pedaço de metal para uma pessoa andar custa esse preço. Por mais que tenha explicação, é tecnologia, isso e aquilo. Cara, é básico. Então, eu me vi muitas vezes em situações humilhantes nesse sentido, sabe? O físico também foi um grande empecilho. Então, não tem uma coisa. Dependendo da etapa, era alguma coisa. Mas eu sinto que a maneira como eu processava tudo isso também era o meu maior empecilho, porque quando eu decidi, não, eu vou mudar isso, eu consegui. Legal. Foi preconceito. Assim, bullying, eu não sei, hoje em dia a gente fala muito mais de bullying do que de preconceito até, né? Mas na escola, quando tu era menor, como que foi pra ti? E na vida adulta, como que foi lidar com o preconceito? Tu chegou a sofrer preconceito, assim, bem forte? Como que foi? Eu cheguei, sim. A pessoa com deficiência, eu acho que é difícil falar se o negro também, a gente está aqui num momento onde está super em voga, porque como eu não vivo na pele, eu não saberia dizer totalmente, mas tendo um pouco mais de percepção, as minorias, digamos Isso, assim. minorias, isso. Porque não é nosso lugar de fala como negro. Pois é, porque as minorias, o que acontece? Você pode ver que às vezes uma pessoa que se encontra dentro do limiar da pobreza, já percebeu que ela é muito mais simpática? O deficiente também, que está ali também, já percebeu que ele é muito mais simpático? Todo mundo pensa assim, passou por tanta coisa, olha que pessoa boa que é. Muitas vezes não é. Muitas vezes é tentativa de ser enxergado com dignidade através da simpatia. E eu me vi muitas vezes assim, tipo, me enxerga pelo que eu sou, então deixa eu ser simpática, deixa eu ser boa, porque de repente essa pessoa não vai me olhar pela minha minoria, não vai me enxergar pela minha deficiência, não vai me medir pelo que me falta. No caminho disso eu me lapidei, mas hoje eu enxergo que era uma coisa de baixa dignidade, a sensação de em vários momentos ser excluída, ser diminuída, ser descartada, né? Eu enfrentei isso até dentro da família, né? Até dentro da família eu enfrentei isso algumas vezes, assim. Não foi gostoso nem confortável, não. O preconceito é uma coisa que as pessoas se dão o direito de diminuir a pessoa que tem alguma coisa que enquadra ela na minoria, seja qualquer minoria, seja cor de pele, seja condição social, seja formato de corpo, seja deficiência, você recebe aquele olhar e você tenta transformar aquele olhar através da sua simpatia, oferecendo algum valor. Mas isso não é tão digno assim. E hoje eu vejo muito isso. Mas eu tenho uma coisa também para dizer sobre isso. Quando a gente se ama de verdade como a gente dá os passos que nós podemos. Por exemplo, hoje eu sei, por exemplo, que eu não consigo cuidar muito da casa, por exemplo. Isso é real. Quando eu cuido muito da casa, estoura meu joelho, eu fico com o joelho inflamado, eu fico com a lombar estourada. O esporte eu consigo porque eu consigo direcionar um período de tempo coordenado para fortalecimento. Então, eu tenho que ter uma humildade muito grande para aceitar ajuda, para deixar coisas bagunçadas às vezes que eu não consigo arrumar mesmo. Isso é uma vulnerabilidade tremenda minha. Porém, no processo de empoderamento, eu aprendi a direcionar minha energia para minha força, me amar como eu sou e falar, até aqui eu me ampliei completamente. Isso aqui eu não consigo mesmo. Tem coisas que você não consegue, tem coisas que fulano não consegue. E o processo de empoderamento pessoal não é fazer tudo, é aceitar também aquilo que apenas é.
Uhum. E aí você tem uma dignidade maior. E quando você sente essa dignidade, o outro enxerga. Seja você magro, feio, gordo, alto, pobre, rico, deficiente, negro, amarelo, o que for. É a sua postura energética. Quando você se integrou com você, você ocupa um lugar, independente da sua forma ou condição. Sim, concordo totalmente contigo com isso, assim. E isso me faz lembrar na minha vivência, assim, né? Porque eu sou extremamente baixinha, eu tenho 1,50, 1,49. Então, assim, é uma coisa que eu não posso mudar, óbvio, né? Não tem como crescer Não mais, tem como acrescentar mais. não tem como acrescentar mais. E óbvio que eu tenho as minhas limitações também, diferente das tuas, mas eu tenho as minhas limitações, certo? E por muito tempo foi difícil, assim, eu aceitar exatamente isso, como a gente conversou, assim. Como tu acabou de falar, era difícil para mim aceitar que eu não podia, sei lá, fazer alguma coisa que era além por causa da minha altura, sabe? Por eu ter 1,49 de altura. E é engraçado, e depois também que a gente passa a entender que existe esse limite e dizendo, bom, até aqui a gente pode ir, depois daqui a gente já não cabe mais a mim, já não é, muda tudo. E realmente, assim, é engrandecedor pra gente, assim, isso. É engrandecedor. E você ocupa esse lugar que é seu. Eu me Uhum. lembro recentemente eu fui para uma praia e é um lugar lindo, paradisíaco, lá na Praia do Rosa. E a minha amiga foi comigo e ela falou para mim: "Ai, vamos lá no Mirante tal". Aí eu falei: "Vamos lá no Mirante". Ela falou: "Nossa, tem uma pedrona". Aí a trilha é curta, você vai conseguir, não tem problema. Chegando lá, a gente tem uma visão assim, assim, assim. Nossa, é lindo, vamos, tá. Aí eu peguei e fui. Aí descemos lá, tinha um lugar de acesso, tive ajuda para poder descer. Aí fomos indo, aí tinha o trajeto da praia e tinha a trilha. Para ela, aquilo era muito simples. Talvez ela não tivesse dimensão do que significaria para mim no corpo, e nem tem que ter. Ela pode ter depois que tiver a experiência. E aí, o que eu fiz? A hora que eu vi que até ali dava, eu parei e aproveitei a vista. Uhum. E eu sentei e tive uma experiência linda. E ela falou para mim: "Não, vamos, amiga, você vai dar tudo certo, você tem que ir". Eu olhei para ela assim: "Eu tô bem. Esse lugar que eu ocupo é gostoso". Uhum. Eu poderia sentir frustrada, sentir triste, eu poderia ficar chateada com ela, achar que era insensível, por que Uhum. que não ficou aqui comigo? Olha o tanto de lugares, por isso que eu falo que eu fui meu maior empecilho. E que Uhum. hoje eu estou do meu lado. Hoje eu caminho ao meu lado, hoje eu caminho comigo. Hoje Uhum. eu caminho sem expectativa de perfeição. Aprendendo todo dia, me perdoando no processo, e isso me dá uma sensibilidade muito grande com os outros. Uhum. Porque se eu me amo, eu amo o outro, eu relaxo. Ô Sol, e as tuas filhas, como que elas lidam com tudo isso, assim? Como que foi que elas nascerem contigo e com essa visão de mundo tão grandiosa que tu tem? E ao mesmo tempo, como que elas lidam com isso? Elas te questionam? Como que vocês conversam em casa? Então, desafios familiares todo mundo tem, né? Depois que a gente tem filhos jovens, eles começam a questionar. Mas isso não é privilégio de uma mãe com deficiência. Não. Então, ao longo não é mesmo. Então, ao longo do meu crescimento, assim, eu me cobrava muito quando era mais nova, muito, assim. Eu ficava muito mal de não conseguir fazer o que todas as mães faziam. Minha casa, às vezes, ficava muito mais bagunçada do que o normal, porque eu não tinha destreza física de fazer. Se eu fizesse, acabava com o meu joelho. Uhum. Eu chorava, eu sofria, jogava essa energia para as meninas. Então, assim, foi um longo processo até que eu me perdoasse, pedisse perdão a cada uma delas e fizesse um caminho. Eu sempre fui muito amorosa. Então, Uhum. elas sempre viram muita força, tanto é que, assim, a deficiência para elas, elas têm dificuldade de enxergar essa deficiência por conta da minha força. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre estou sinalizando: pô, presta atenção, seja mais sensível. Eu vejo que isso dá a elas uma sensibilidade maior com outras pessoas. Eu vejo que elas me admiram muito, assim, isso eu reconheço no olhar delas. E uma das coisas que eu acho que faz alguém te admirar não é o fato de você ser forte, é o fato de você reconhecer quando você está errado e precisou voltar atrás, sabe? Então, em muitos momentos, assim, eu, tipo,
nessas coisas de YouTube, aí falar, eu não gosto nem de ouvir seu vídeo porque você não é assim. E aí eu ter que ir lá e conversar e falar e depois pedir perdão, ela pedir desculpa. Não, mas não é isso, é porque eu estava chateada com você por causa disso, que eu queria sua atenção. Então, assim, os adolescentes, eles costumam ser cruéis, né, nas suas palavras. Sim. Se a gente tomar o pé da letra, seja qual for, eles conhecem as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, mas, nossa, elas me recomendam para os amigos. Agora mesmo a Agnes, ela a mais velha, né? Ela está trabalhando num aplicativo de lives e eu fui lá no quarto vê-la antes de estar aqui e tem uma coisa de recompensa e tal. Ela me botou como exemplo para dançar e eu dançando com as próteses, todo mundo, e ela falando de mim e tal. As meninas me postam, me compartilham. Então virou um sonho conjunto. A Miriam está trabalhando comigo. Então são coisas que vão... a gente precisa entender que todo mundo está em desenvolvimento. E os filhos, em especial, estão sob nossa responsabilidade, né? Uhum, com certeza. Muito legal, Sol. Agora deixa eu te perguntar, bom, entendi todo o teu processo até aqui. Agora eu queria saber um pouquinho o que tu tem feito hoje. Tu acabou de falar que a tua filha trabalha contigo. Como que estão os teus projetos aí relacionados a trabalho? O que tu tem feito hoje? Que público que tu tá trabalhando? Então, eu tenho a felicidade de ter um emprego público que me ampara. Então, eu desenvolvo um trabalho fora disso de inspiração e motivação. Então, esse trabalho através dos vídeos, através das palestras, através de workshops, o que for surgindo no meu coração, que é do coração e do amor mesmo. E alguns atendimentos que eu desenvolvo através disso. Então, a minha vida é muito focada em tornar o mundo melhor, sabe? Em tocar a essência das pessoas para que elas despertem, para que elas se amem, se aceitem. E à medida que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando nos vídeos no YouTube, vou compartilhando no Instagram, vou auxiliando pessoas individualmente, vou fazendo tudo que eu posso para transformar esse mundo para melhor. Muito legal. E o esporte, Sol? Esqueci de perguntar antes. Como que o esporte entrou na tua vida? Porque agora nós temos a vice-campeã brasileira aí de remo. E, e o que o esporte te ajudou? E se o remo foi o primeiro esporte que tu fez? Enfim, me conta um pouquinho. O esporte entrou na minha vida pelo seguinte. Eu comecei a pensar em tudo que eu precisava realizar. Você precisa do corpo, né? E eu nunca pude engordar, porque senão eu não conseguia usar prótese. Então, a vida inteira eu fiquei ali no limiar. Eu tenho tendência a engordar fácil. E tenho um gosto, apreço pela comida, com certeza. Assim, tem uma relação emocional com a comida, por quê? Porque muitas vezes fiquei muito tempo parada, então me dá uma ansiedade brutal e aí comer me dá uma alegria, uma compensação grande. E o esporte, como para mim, sair de casa, ir para balada, ou de repente passear e tudo é muito difícil, me machuca. E no esporte não, no esporte eu consigo ter uma adaptação e cuidar de duas coisas ao mesmo tempo, tanto da saúde quanto ter um momento gratificante de alegria e de prazer. Então, eu comecei a direcionar minhas energias para a certeza de que boa parte do meu dia seria dedicada à saúde, porque eu não conseguiria chegar em lugar nenhum sem a saúde. Meu corpo é especial, tem uma dificuldade grande. Essa é uma realidade para todo mundo, mas em mim é muito mais forte. Sim. Em mim, alguns quilos a mais significa não poder andar mesmo. Em mim, uma lombar mal fortalecida significa eu não conseguir nem dormir de dor. Então, eu comecei a botar o esporte como prioridade. E eu adoro. Então, eu tenho uma facilidade muito grande para coisas com o corpo por causa da consciência corporal que eu tive que desenvolver ao longo do tempo. Então, hoje, até a dança, que era um hobby, eu tenho feito no TikTok, entrei pro TikTok agora, e eu faço dança, me curto, me solto. E ali eu tenho no esporte minha expressão e minha balada. Na verdade, a minha balada agora é esporte, porque depois que você ganha comportamento, você vence a si mesmo, né? Ali vira uma coisa muito gostosa. Então acabou que abriram muitas portas. Hoje eu estou no canal Off, na Mormaia, eu sou representada pela Bioarte, pela Crugans Press, tenho várias composições que tornaram isso mais fácil. A Conforpes também me dá apoio, que faz as próteses. E aí eu vou devagarzinho. Então, eu já fiz vários esportes radicais. Amo o esporte aquático, porque não precisa quase da perna, então tem impacto, né?
E machuca, tenho que me superar cada dia, mas eu tô indo, todo dia um pouquinho. Agora mesmo tive uma lesão no Campeonato Brasileiro, mas já tô melhorando. E, e assim, o esporte, se eu pudesse explicar em palavras, né? Já fui também atleta de hipismo também, que foi em 2008. O esporte, se eu pudesse explicar em palavras o que significa você ter um corpo que respira no movimento, que tem habilidade e prontidão para fazer o que tem vontade, todo mundo faria. Porque é pouco tempo demais para você ter um resultado tão grande. É tipo 1 hora por dia é muito, nem precisa disso tudo. É porque sou atleta. Sim. Mas meia hora por dia que a gente passa fazendo exercício, a gente tem uma amplitude de vida e de prazer e de bem-estar gigantesca. Gigantesco. O esporte, ele, além de tudo, ele ancora também todas as transformações, porque ele metaboliza as transformações. Limpa crenças, é muito poderoso. Lindo, lindo, lindo. Eu tenho que pegar isso como exemplo, tá? Porque, gente, como Cada um tem alguma coisa, a gente sempre aprende um com o outro. eu tô procrastinando essa história de poder cuidar da minha saúde, enfim, mas isso é outro assunto. Mas se você tá na mesma situação, se inspire na Sol, porque olha, é inspirador, né? Eu vejo os teus vídeos dançando, eu acho lindo, lindo, lindo. E ver Ah! muito legal. Mico, gente, paga o mico de boa. Não, pagar mico eu também já não, isso eu já pago, eu não tenho vergonha. Flor, e pra gente quase finalizar, tá? Eu queria te pedir se tu pudesse deixar um recado para as pessoas e depois a gente só tem a nossa brincadeirinha de finaleira pra gente acabar o nosso talk show aqui bem. Opa, vamos lá. Então, acho que o recado que mais tem pulsado no meu coração é assim, ó. A vida não vai ficar mais fácil. Você que tem que se tornar mais forte. Então, se você estiver esperando que a vida, à medida que você vai crescendo, vai se tornando mais, né, mais velho, digamos assim, né, você vai ganhando só sabedoria, não, a vida vai ficando mais difícil. Os aprendizados não, as experiências da vida muitas vezes nos massacram. Então a gente precisa se tornar mais forte. Quando eu digo mais forte, não é mais cheio de carapaça, de armadura. É mais sábio por dentro, transbordar mais amor, ter mais capacidade de perdão, mais habilidade de inteligência emocional para poder lidar com tudo. A vida acontece para você, não é contra você. Por mais que isso pareça difícil de acreditar. Então, meu recado é esse. Aprende a viver e viva plenamente, porque a vida é maravilhosa para quem consegue acessar as pequenas coisas para as quais é chamado e lidar com a sua vida com o que escolheu. Tá. Para um pouquinho que agora a gente vai começar a brincadeira. Oba! Deixa eu só ver as palavrinhas aqui que eu... Tá. Sol, é assim, a brincadeira que a gente vai fazer é um ping-pong, que a gente chama, eu acho, ping-pong. Eu vou falar uma palavra, tu vai dizer a primeira coisa que vem na tua frente, tá? Tá bom, vai lá. Família. Amor. Amor. Dinheiro. Realização. Sucesso. Sucesso. Amplitude. Preconceito. Preconceito. Limitação. Maria do Sol por Maria do Sol. Maria do Sol por Maria do Sol, uma aprendiz da vida procurando aprender enquanto ensina. Sol, muito lindo. Ó, amor, obrigada, minha linda, obrigada. A gente só se viu uma vez na nossa vida, né? Mas sabe que a nossa conexão é muito... Pessoalmente, né? Pessoalmente. Né? E nessa vida, né? É. A gente só se viu uma vez, mas assim, sabe que a nossa conexão é incrível, então É verdade. também quero poder te agradecer de coração a tua entrevista, tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas e vai fazer com que a gente comece a olhar realmente a vida de uma maneira bem diferente, porque eu já te conhecia,
Já te conheci, assim, a tua história, já tinha visto milhões de vídeos teus, mas essa entrevista me ampliou ainda mais a maneira que a gente olha a vida. Então, você fez isso para mim, eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas a gente enxergar a vida de uma maneira incrível. Nossa, gratidão. Saí dessa entrevista profundamente tocada, profundamente inspirada e agradecida. Viu? Parabéns por esse trabalho, mesmo. Eu tenho certeza que vai alcançar muitos corações. Ainda quero fazer em inglês. Precisamos, porque o meu público em inglês a gente vai tá pedindo, né? Na verdade, essa entrevista até tinha que ter sido em inglês, mas eu acho que ficou melhor em português devido a como tá, mas vai ser gratificante. Ó, eu quero te ver aqui no meu, eu tô com 1000, tá? Eu quero te ver aqui no meu 10.000, no meu 1.000.000 e assim, Ai, que linda! Parabéns! tá bom? Vamos juntos transformar esse mundo. Tá bom, linda, Muito obrigada. bom, Fê. Tá bom, beijo. Obrigada.